Nossa, nem tinha visto que vocês já estavam aí. Tenho certeza que vocês estão esperando eu abrir o baú da IPP para vocês. Mas calma, eu realmente já abri, já fucei nas coisas e eu descobri uma pregação do nosso pastor Arival Dias Casimiro no ano de 2016. A pregação falava sobre o papel do Espírito Santo hoje. Inclusive, esse tema foi o tema de todo o ano de 2016 na nossa igreja. Agora, me fala uma coisa, você conhecia a nossa igreja nesse ano? Então deixa aqui os seus comentários. Agora, se você não conhecia e está vendo pela primeira vez, deixa aqui também. A gente sabe que tem muita gente que acompanha a nossa igreja há muito tempo e a gente quer conhecer mais de você. Então, não esquece de se inscrever. Agora, aproveite. Qual o papel do Espírito Santo hoje? Eu quero falar nessa noite sobre qual é o papel do Espírito Santo em nossas vidas hoje. Qual é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas hoje? Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler juntos o versículo 16. Só um minuto, deixa a turma achar aí, encontrar. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler juntos, verso 16, vamos lá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da autoridade suprema da Escritura Sagrada. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, mas gostaríamos que o Teu Santo Espírito, que habita no coração do Teu povo, fosse o nosso mestre aqui nessa noite. Que o Espírito Santo nos ensinasse, principalmente acerca da sua pessoa, da sua importância, do seu papel na nossa vida hoje. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que nos ensina o ensino de Jesus acerca da pessoa do Espírito Santo. E é muito importante a gente entender esse ensino, porque ele é de fundamental importância para a nossa vida cristã, para a nossa vida como igreja. E esse ano, nós temos como tema das nossas liturgias, qual o papel do Espírito Santo em nossas vidas hoje. E esse texto vai nos instruir, no versículo 16, Jesus está dizendo, e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aqui nós temos as três pessoas da Trindade. Eu é Jesus, o Pai, e o outro Consolador é a terceira pessoa da Trindade. Veja na sua Bíblia aí que a palavra Consolador está em letra maiúscula. No grego, a expressão pneuma, e apesar de ser um termo que na língua grega está na voz neutra, geralmente quando se é usado, ele vem acompanhado do artigo definido masculino. O Espírito, o Consolador. Essa palavra Consolador é a palavra grega chamada Paráclitos. Ela é aplicada a Jesus Cristo em 1 João capítulo 2. E a palavra Paráclitos significa, num primeiro momento, advogado. Aquele que nos defende, aquele que está do nosso lado, pronto a nos ajudar, pronto a suprir as nossas necessidades, ser um ombro amigo. Mas esse texto é muito mais profundo, porque a palavra Consolador significa encorajador, ajudador. E ele não está do nosso lado, mas ele habita em nós. Ele está dentro de nós. Amém? Nós somos o santuário do Espírito Santo. A Bíblia diz que se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. É importante a gente entender que ele usa a expressão outro Consolador.
Porque Jesus era o Consolador aqui. E ele está indo para o Pai. E ele diz, eu vou enviar outro Consolador. E é importante a gente entender, porque outro aqui tem o sentido de alguém como Jesus, possuindo a mesma substância, natureza e poder. Aqui ele está falando de uma personalidade. Não é uma força, mas é a terceira pessoa da Trindade. Igual em poder, em capacidade, em tudo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa que possui inteligência, é uma pessoa que possui vontade, emoções. Ele age como uma pessoa, ele fala, ele intercede, ele testemunha, ele ensina, ele vence, ele guia, ele orienta. A personalidade do Espírito Santo ela é tão forte na Bíblia, então, que nós podemos muitas vezes blasfemar contra o Espírito Santo, nós podemos mentir contra o Espírito Santo, nós podemos tentar o Espírito Santo, nós podemos resistir ao Espírito Santo, nós podemos obedecer ao Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E agora nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a finalidade, veja aí no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, é um presente do Pai, outro Consolador. Com que objetivo? O que é que diz aí? A fim de que esteja para sempre convosco. Lembra de Mateus 28? Jesus diz o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que Jesus Cristo se faz presente em nós? Através da habitação do Espírito Santo. E é bonito isso aqui, porque ele diz, a fim de que esteja para sempre. Meus amados irmãos, as pessoas estão perdidas por aí, buscando autoajuda, buscando uma palavra de encorajamento, buscando uma palavra de esperança. Muitos estão hoje sambando, pulando, festejando o carnaval, buscando uma alegria que o mundo não pode oferecer. E aqui nós temos essa presença sobrenatural de Deus em nós. Veja no versículo 17, a exclusividade do Espírito Santo. O que é que diz aí? O Espírito da verdade, que o mundo não pode, porque não o vê, nem vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará o quê? Em vós. Ele é o Espírito da mentira? Da verdade. A verdade acerca de Deus é o Espírito que nos dá. A verdade acerca de nós mesmos é o Espírito Santo que dá. A verdade acerca do que precisamos fazer na nossa vida é o Espírito Santo que nos instrui. É bonito isso, porque ele está dizendo aqui que o mundo não pode. O mundo pode até querer, mas querer não é poder. Esse Espírito, ele veio exclusivamente sobre o povo de Deus. Ele foi derramado sobre a igreja. E aí você tem que entender esse aspecto, dessa diferença. Por isso, quando a gente fala de santificação, por isso, quando a gente fala de santidade, você tem que entender o que o apóstolo Paulo coloca lá. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo vai tratar de uma questão ética, de sensualidade. Por que o crente não deve ir lá para o Big Brother? Por que o jovem crente, a moça crente não pode pousar para Playboy? Porque o corpo do crente é santuário do Espírito Santo. Veja o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz o quê? Acaso não sabeis, vamos ler juntos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso significa, eu estava vendo ontem o bloco dos evangélicos, bloco carnavalesco.
já tem a boate gospel, já tem aquele negócio punk rock, gospel, e agora tem o bloco carnavalesco, gospel dos evangélicos. As pessoas não estão entendendo que o Espírito Santo está em nós, e que nós somos santuário do Espírito Santo, e que nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque Jesus Cristo vai dizer aí, versículo 18 e 19, vamos lá? João capítulo 14, versículo 18 e 19. A primeira bênção que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Vamos ver juntos aí. O que diz aí? Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Presta atenção, que Jesus Cristo está nos ensinando aqui algo preciosíssimo. Ele está falando da sua morte e da sua o quê? Ressurreição. E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele também nos ressuscitará no fim dos tempos. Na ressurreição final. Mas é importante você entender aqui, que ele está colocando aqui que a primeira bênção que o Espírito Santo produz na minha vida e na sua vida hoje, ele traz a vida de Deus para nós. Ele produz regeneração. Ele produz novo nascimento. A pessoa só pode nascer de novo pelo poder do Espírito. Ninguém passa a ser de Deus se não for através do convencimento do Espírito. E no dia que ele é convertido, regenerado pelo Espírito Santo, sabe o que acontece? O Espírito Santo passa a habitar nele. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu queria que você entendesse o que Paulo vai colocar aqui sobre a doutrina da salvação. E no capítulo 1 ele envolve as 3 pessoas da Trindade. Mas eu queria que você lesse comigo versos 13 e 14. O que diz aí? Efésios 1, 13 e 14. O que diz? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No dia que você ouviu o Evangelho, o Espírito Santo convenceu você, regenerou você, e você creu. E a partir daquele momento você foi selado. E a palavra que Paulo usa aqui é penhorado. O que significa isso? Quem já comprou carro fiado aqui para a estação do carro? Hein? Ninguém, só eu, né? O carro, vem lá no documento do carro, né? Que o carro está o quê? Alienado. O carro só será seu no dia que você pagar o quê? A última prestação. Diz aqui, o qual é o penhor da nossa herança. Você é o seguinte, Deus já pagou a primeira prestação. Você já é de Deus. Você já está alienado. Você já é propriedade exclusiva de Deus. E a prova disso é que o Espírito Santo está dentro de você. E esse é o primeiro fato, meus amados irmãos, importante. É que ninguém vive espiritualmente. Ninguém é regenerado, ninguém é convertido, senão pelo Espírito Santo. Tá certo? Quem entendeu o que eu falei até agora, levanta a mão. Vocês são muito inteligentes, misericórdia. Segunda bênção que o Espírito Santo produz na nossa vida. É maravilhoso a gente entender. Vamos ver o que ele vai produzir aqui. Vamos voltar para o texto de João capítulo 14. Vamos lá.
Versículo 20 diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei o quê? A ele. Sabe o que significa isso? Se você for até o versículo 24, você vai entender aqui. O versículo 23 diz: viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Além da vida sobrenatural, existe aquilo que os teólogos chamam de uma união sobrenatural. Isso é muito interessante a gente entender. No dia que você foi convertido pelo Espírito Santo, você foi unido a Cristo. Jesus vai explicar isso no capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é... Ele diz: todo ramo que estando em mim, está em Cristo, é estar ligado espiritualmente a Cristo, unido espiritualmente a Cristo, batizado, né, no corpo que é o Espírito Santo que produz essa unidade maravilhosa, essa união. Meus amados irmãos, isso é uma coisa maravilhosa para nós entendermos, porque essa união com Cristo, ela vai se aprofundando dia a dia. E você, quando peca, se você é de Deus, a primeira coisa que a gente sente o que é? Tristeza. Tristeza, porque a gente entristece o Espírito Santo. A gente muitas vezes, pela nossa maneira de agir, de falar, de pensar, o fato de nós estarmos unidos a Cristo, ligados a Ele, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós muitas vezes resistimos ao Espírito Santo. Muitas vezes nós não estamos preocupados em aprofundar essa relação. Nós estamos dele, mas não estamos cheios dele. Nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes nós não estamos cheios do Espírito Santo. Há uma diferença substancial. Mas essa união sobrenatural é uma união sobrenatural. É uma vida sobrenatural e é uma união sobrenatural. Mas eu queria chamar a sua atenção para os versos 25 e 26. Vamos ler juntos? Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho o quê? Dito. Isso aqui significa que além da vida, além da união, nós temos a direção sobrenatural. Ele está conosco, Ele habita em nós, e Ele vai então nos ensinar. Esse versículo, quando você lê, e alguns comentaristas bíblicos estão colocando aqui para os discípulos, dizendo que eles escreverão as escrituras sagradas. Haverá a inspiração do Espírito Santo para que esses homens possam escrever as escrituras. Mas esse ministério do Espírito Santo não se limita aos apóstolos, porque o texto vai dizer claramente: esse vos ensinará todas as coisas. Ninguém pode aprender nada acerca de Deus, das coisas de Deus, sem a ação do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai explicar isso para a gente. 2,14 em diante. 1 Coríntios 2,14 em diante. O que diz aí? Lê comigo para não dormir, meu irmão. Você ficou assistindo o desfile, né? Vamos lá, lê comigo aí. O que diz aí? 1 Coríntios 2,14 em diante. Vamos lá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? E não podem entendê-las, porque elas se discernem o quê?
espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É ter o Espírito Santo dentro de nós, ensinando-nos. Ensinando-nos. Tá certo? O pessoal que está pulando carnaval não entende porque que a gente está aqui hoje. Esses crentes são tudo malucos. Carnaval. Estão aqui na igreja. Aquele pastor que está indo de gravata. Aquilo é um fanático, fundamentalista, não sei o que, xiita. Tudo doido. Porque não tem lógica. E as coisas que acontecem na vida do crente, elas se discernem espiritualmente, irmãos. É interessante, eu estava relendo aqui esses estudos que nós fizemos nessa revista de João, e é muito interessante que o Espírito Santo ele tem um trabalho maravilhoso de nos guiar, né? De nos dirigir, de nos ensinar. E é muito bonito porque o Espírito não nos guia pela emoção. O Espírito Santo nos guia pela mente. O grande problema desses movimentos chamados pentecostais é que muitos deles colocam a emoção em primeiro lugar. A fé, meus amados irmãos, é a suprema emoção. Mas se nós queremos desfrutar das emoções do Espírito Santo, nós temos que entender que nós precisamos aprender das Escrituras. Nós temos que orar como Davi: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Há maravilhas aqui que nós vamos cavar, encontrar, e só o Espírito Santo pode nos dar. E o Espírito Santo ele está unido à palavra. A palavra de Deus. Nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Então, irmãos, qual é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas hoje? Ele produz vida, ele produz união sobrenatural, mas ele produz também o quê? Direção, ensino. E eu queria chamar a sua atenção para o que está a seguir aí no texto. Veja aí, João 14, vamos voltar para lá rapidamente. Versículo 27. Vamos gastar um tempo que é bom para você não ser tentado a assistir o desfile das escolas do Rio de Janeiro hoje à noite. Tá certo? Zé Francisco foi que me falou que vai ter. Eu não sei de nada. Vamos lá, meus irmãos. Versículo 27. O que é que diz aí? Lê bem forte para mim aí. Vida sobrenatural, união sobrenatural, direção sobrenatural, e agora vem um negócio chamado o quê? Paz sobrenatural. Paz sobrenatural. E é tão interessante, porque os homens tentam fazer paz de todo jeito. Não é isso? Nós estamos vendo essa turma aí, tentando pacificar o mundo, mas nunca o mundo viveu com tanta guerra como está vivendo hoje. Mas essa paz aqui, se você observar, Jesus diz assim: a minha paz o quê? Vos dou, deixo-vos. Significa que nós não temos essa paz naturalmente. Essa paz é um presente de Deus, é uma dádiva. Ele derrama paz em nós. O Espírito Santo é que pacifica-nos interiormente, sobrenaturalmente. Você entendeu como é que é o negócio? Você não tem paz naturalmente. O seu coração está em conflito, em guerra, em angústia, em tristeza. Você é uma panela de pressão do ponto de vista dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. É o Espírito Santo que de forma sobrenatural derrama essa paz no seu coração. Quem conhece aquele hino antigo que diz assim: oh, que paz Jesus me dá. Quem conhece da velha guarda aí?
paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz, desde que eu conheci. Vou gravar um CD, R.S. Soares gravou, vou gravar também. Essa paz que só Jesus pode dar. É uma dádiva, é uma paz, meus amados irmãos, exclusiva. Ninguém pode dar. Deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz é de Jesus. Não existe outra fonte. Você não compra na farmácia, no supermercado. É uma paz, diz, a minha paz. E é aqui, a língua portuguesa nos ajuda a entender, um pronome possessivo, minha paz. E é tão bonito isso, porque ele vai dizer que ele não nos dá essa paz como a dá o quê? O mundo. O mundo. É uma paz inigualável. Agora, o que eu acho bonito aqui, sabe o que é? É que essa paz é uma paz medicinal. Ela cura o coração perturbado e a mente que está acovardada. Preste atenção, se você está perturbado hoje à noite, se você está angustiado, você vem para esse culto aqui, você vai fazer uma oração no final, dizendo, ou agora mesmo, diz, Senhor, derrama essa paz no meu coração, tira essa angústia, essa perturbação do meu juízo, do meu coração. Que a paz do céu possa encher a sua mente e o seu coração. O Espírito Santo está dentro de você para produzir isso. Vamos para diante. Sexto lugar. Vamos lá para o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 26. Vamos lá. 15, 26. Vê comigo bem forte aí. Quando, porém, vier, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Que coisa maravilhosa. E aqui você tem que entender que essa palavra testemunho de mim, não somente mostra que o Espírito Santo vai sempre colocar o holofote na pessoa de Jesus, sempre vai glorificar a Jesus, mas esse termo aqui, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Lembra de Atos 1:8? O que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Preste atenção, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Significa aqui que a capacidade para testemunhar acerca de Jesus, da pessoa de Jesus, da verdade do Evangelho, é o Espírito Santo que dá. Por isso que nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar o avivamento, por isso que nós temos que orar todo dia, nós temos que orar nas vigílias, nós temos que buscar ter uma vida, meus amados irmãos. O Espírito Santo precisa transbordar na nossa vida. É a nossa luta. Eu fico pensando, se eu for cheio do Espírito Santo, eu seria um lorde. Eu perguntei para o pastor Hernando, você acha que eu vou ficar assim meio assim, muito sensível se eu ficar cheio do Espírito Santo? Ele diz, não, meu santo, o Espírito Santo respeita as suas características. Eu falei, eu posso chamar o cara de pecador cheio do Espírito Santo? É diferenciado, né? Mas você já pensou a sua vida? Como a sua vida seria diferente se você fosse cheio do Espírito Santo? Se você tivesse o fruto do Espírito Santo na sua vida, evidenciado cada dia. Se você tivesse o poder do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo nos foi dado. Por isso que Paulo diz que nós temos que nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mas vamos adiante. Capítulo 16.
versículo 13, repete a mesma verdade que foi dita lá atrás. Mas há um detalhe aqui, diz assim, 16, 13, o que diz? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Presta atenção. Existe nas nossas igrejas históricas um trauma com o Espírito Santo. Sabia disso? Eu me lembro quando eu era criança, quando se falava no Espírito Santo, a gente sempre pensava naqueles movimentos de renovação que dividia a igreja. E a gente eu fui às vezes em umas reuniões, umas línguas estranhas, eu ficava com medo, assustado. E muitas vezes a vida do cara não era tão ligada com aquilo. Porque eu olhava para o cara assim. Uma vez lá no seminário, eu fui para uma reunião dessa. Pentecostal lá. O cara me chamou, eu fui lá. Ele disse, ajoelha aí, meu irmão. Eu falei, ajoelhei, ué. Botou a mão na minha cabeça e disse, você é um servo de Deus. Eu falei, mas só isso? E aí falou umas coisas lá. E eu fico observando, meus amados irmãos, que a gente tem um trauma. Veja o que diz. O Espírito é o Espírito da verdade, ele vos guiará a meia verdade? A toda verdade. Se existe alguém que você pode se lançar de peito aberto, sem ter medo, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai colocar você em fria. O Espírito Santo não vai levar você por caminhos tortuosos. O Espírito Santo vai levar você às verdades de Deus. As verdades espirituais. Vai fazer com que você tenha uma vida cristã de qualidade. Aquele negócio que Jesus Cristo dá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância de vida, quem produz é o Espírito Santo. Ele está em nós para nos guiar a isso. Mas, meus amados irmãos, oitavo lugar, eu quero chamar a sua atenção para outra coisa muito importante, que é sobrenatural. Está aí no versículo 22. Versículo 22 do capítulo 16. Vamos ler juntos? Vamos lá? Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Preste atenção, um crente triste é uma contradição. A não ser que você esteja com depressão, a não ser que você esteja vivendo um momento de tragédia na sua vida. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O combustível da vida cristã é a alegria. E essa alegria que ninguém tira, ela é produzida pela presença do Espírito. É o Espírito. E eu ficava implicando com Paulo, porque Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu falo, Paulo vai dar ordem para os seus discípulos lá. Como é que você fica dando ordem para eu me alegrar? Como se a alegria fosse um mandamento. E é um mandamento. Por que ele nos dá esse mandamento? Porque o Espírito Santo está dentro de nós para produzir o quê? Essa alegria. Lá no Antigo Testamento, a lei mandava, mas não havia força. Não havia poder. O profeta Sofonias diz que Deus habitaria com o seu povo. E a alegria do Senhor seria derramada em nosso meio. A alegria do Senhor, alegria. Meus amados irmãos, não existe cristianismo aliado à tristeza. O texto é claro em dizer que o vosso coração se alegrará. E aqui Jesus Cristo está falando que o vosso coração se alegrará, porque o vosso coração se alegrará fundamentado na ressurreição de Cristo. Porque na ressurreição de Cristo, nós também fomos redivivos, fomos ressuscitados com Ele.
passamos para o reino da graça, temos a garantia da vida eterna. É por causa da ressurreição que nós temos a justificação da nossa fé. Por causa da sua ressurreição que nós temos esperança, não somente nessa vida, mas na eternidade. E essa alegria, ele vai dizer aí, ninguém poderá o quê? Tirar. Ninguém. E ninguém aqui está falando de pessoas. De pessoas. Aí você, pastor, você não conhece minha mulher. Não conhece não, mas você que escolheu, meu filho. Ore para ela ser cheia do Espírito Santo, né? Trabalhe. Ninguém. E quando ele fala ninguém aqui, ele está falando até dos demônios. As provações, as tribulações, as perseguições. Aliás, Pedro vai dizer lá que nós devemos nos alegrar pelo fato. Tiago diz que nós devemos nos alegrar pelo fato de estarmos passando por muitas o quê? Provações. O negócio é tão doido, ele é tão contra a cultura que nós vivemos, que o mundo não entende isso. O Espírito Santo está em nós para produzir essa contracultura, essa vida contrária ao que está no mundo. E aí, meus amados irmãos, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 33, que é maravilhoso. Eu já falei aqui o 14, 15, 16, é o manual de consolo do crente, no Novo Testamento. Capítulo 14, versículo 1, como é que Jesus começa? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Agora, como é que ele vai terminar esse sermão? Lê comigo aí bem forte. Estas coisas vos tenho dito, tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo que ele ensina aqui sobre o Espírito Santo, essas coisas que eu vos tenho dito, o que ele diz aqui, é para que nós possamos ter paz em quem? Nele. E ele reconhece que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós passaremos. Ainda bem que nós não ficaremos, nós passaremos por aflições, por tribulações, por decepções, por sofrimentos, por angústias. Mas ele vai dizer, tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Eu venci, e se ele vencer o mundo, nós temos a vitória com ele. Ele venceu e nós vencemos com ele. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Ele voltará e aqueles que estiverem com ele, voltará com ele. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então vamos descobrir o Espírito Santo esse ano. Vamos redescobrir o poder do Espírito Santo. Não fica com medo não. Vamos entender o que está aqui, qual é o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero descobrir isso, eu quero experimentar isso, eu quero viver isso. Amém? É muito legal como as pregações, mesmo que antigas, ainda falam muito com a gente hoje, não é verdade? E essa é a ideia do Baú IPP, trazer pregações que continuarão abençoando a sua vida. Por isso, eu vou lá mexer mais no nosso baú, porque amanhã eu trago mais uma pregação para vocês. Então, até amanhã!